Olá, muito boa tarde, feliz ano novo. Hoje é 1º de janeiro de 2025. Que esse ano seja de muita saúde, felicidade, motivos para celebrar e também de muita paz. Te desejo as melhores coisas, viu? O programa de hoje tá especial. A gente começa falando sobre tendências em inteligência artificial. O que vem aí e como isso vai impactar o dia a dia de todos nós. Também vamos descobrir as profissões que vão estar em alta nesse 2025. E me conta, você também traçou metas para o novo ano? Cuidar mais da saúde, mudar de carreira, comprar um imóvel, emagrecer. Todo mundo faz, né? Hoje a gente vai te ajudar a fazer o mais difícil: perseverar e cumprir o que prometeu. E tem também aquelas dicas clássicas de como fazer um detox no corpo depois dos excessos de fim de ano. Então fica com a gente no nosso primeiro Conexão RS de 2025. E a gente começa esse programa especial de Ano Novo falando sobre algo que está cada vez mais presente na rotina de todos nós. Estou falando da inteligência artificial. É impressionante, gente, a velocidade com que ela evolui, os novos aplicativos disponíveis e a forma como ela está mudando, inclusive, a rotina de trabalho das pessoas. E para 2025, especialistas projetam avanços ainda mais transformadores. Ela deve, por exemplo, começar a dominar a linguagem humana, ou seja, a forma que nós temos de nos comunicar. Mas tanto avanço também gera preocupação no que se refere à ética, privacidade e uso responsável também. Então, para entender o que nos espera em termos de inteligência artificial, a gente chamou o Luiz Rossi, que é doutor em inteligência artificial e está aqui com a gente. Luiz, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso primeiro Conexão RS de 2025. Conta pra gente, Luiz, o que a gente pode esperar da IA nesse novo ano? Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos aí. Um feliz ano novo nessa primeira tarde aí de 2025. E tu está completamente certa, Bruna. O teu comentário sobre a entrada da IA no cotidiano, essas modificações que a inteligência artificial, quando eu digo a IA, eu me refiro à inteligência artificial, tá? Cada vez mais ela vai estar conectada no nosso dia a dia e realmente, assim como tu comentou, vai mexer muito no mercado, tá? Isso é certeza que em 2025 a IA vai ter impactos no mercado de trabalho, seja gerando novos empregos, seja substituindo alguns empregos que fazem atividades onde as máquinas são melhores, né? Quais são as atividades que as máquinas são melhores? Atividades repetitivas, atividades que não dependem de intelecto, atividades que são essencialmente simples, tá? Então, não é ainda aquela grande revolução que a gente vai ver em 2025. A gente não vai ver aquela modificação que vai impactar, que vai acabar, vai destruir com boa parte de mercados e criar novos, tá? Não é em 2025 que a IA ainda vai ter capacidade de fazer isso, mas a gente vai ver muita atividade que hoje era feita de uma maneira mais manual passar a ser feita de uma maneira mais automática, tá? Tem alguns tópicos que certamente vão passar aí em 2025 que a gente vai conhecer e vai ver. Primeiro, a quantidade de aplicações de inteligência artificial vai aumentar muito, tá? É certeza que vai surgir muita empresa que trabalha com IA ou que vai trabalhar com IA, não vai mais ter tanto software que não usa IA, isso é uma certeza, né? Porque cada vez está mais acessível e cada vez mais legal os efeitos que a IA traz, então não dá mais para ficar de fora, cada vez mais a gente vai ter aplicativos interessantes usando inteligência artificial. E Diga mais, diga lá. eu ia te perguntar, Luiz, o seguinte: como é que a inteligência artificial, falando ainda dessa parte benéfica dela, e depois a gente vai entrar nas pautas mais polêmicas também, que já tem se falado, né? Mas como é Claro. que ela pode aí impactar setores estratégicos, por exemplo, nossa saúde, melhorias na área da saúde, melhorias na área da educação, do agronegócio também? Definitivamente a gente vai ver cada vez mais aplicações na área da saúde, tá? Porque o que a IA é muito boa é na identificação e reprodução de padrões. E muitas vezes análise de exames, ou até análises sintomáticas e coisas assim, são repetições de padrão, né?
Obviamente que a IA não vai poder diagnosticar e assumir responsabilidades, a gente está longe disso ainda, mas cada vez mais vai servir como apoio a um processo, né, como apoio ao médico, como apoio à pessoa que faz o laudo de um exame, cada vez mais a gente vai ver isso especialmente na área da saúde. Na área da educação eu vejo ela um pouco mais afastada, tá? Ela pode trabalhar muito nessa parte de hiperpersonalização, né, de pessoas que têm dificuldades ou capacidades diferentes ou maneiras diferentes de aprender, a IA poder entrar para trabalhar um pouco isso e melhorar os resultados, mas eu acho que ainda está muito para trás em relação à área da saúde. E cada vez mais, assim, a gente vai ver a IA no cotidiano, né? Então, há várias tarefas que hoje não usam IA, a gente vai se surpreender ainda em 2025 como tem ferramentas que são usadas, como, por exemplo, no agronegócio, né? Às vezes até nessa análise de materiais, né? Análise de agentes, vamos dizer, contaminantes de lavouras, a gente vai conseguir identificar produtividade por processamento de imagens. Então, no agronegócio, a gente pode esperar também bastante impacto ainda em 2025. E as questões éticas, Luiz, já entrando um pouco nessa parte que eu adiantei aqui de questões mais polêmicas, né? Claro que a gente sabe que, assim como qualquer tecnologia, digamos assim, quando bem utilizado, a gente colhe bons frutos, mas tem também o outro lado, e a gente já tem visto, a gente viu em 2024, né, uma preocupação muito grande em relação ao uso ético da inteligência artificial, falando um pouco também de privacidade, até coisas que a gente não enxerga e, de alguma forma, pode estar sendo observado, digamos assim. Como é que tu enxerga essa questão reguladora ética na inteligência artificial para esse novo ano? A questão de privacidade, ela não muda em relação ao que a gente já tinha, tá? Isso passa pelos mesmos problemas e que todo mundo já conhece, que tem legislações trabalhando em cima disso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, ela permeia horizontalmente não só a parte de inteligência artificial, como do acesso normal de sistemas como não apartando, né? O Google sim usa inteligência artificial já há muitos anos. A questão principal é que hoje tudo que eu busco no Google é usado para me fazer anúncios mais direcionados, coisas assim, e sim, esses dados são rastreados, né? O navegador que hoje a gente usa é do Google, porque o Google quer saber por onde a gente anda navegando. E não é só o Google, tá? Então, as empresas querem saber sobre os nossos dados privados, então vem leis protegendo isso. Então, a privacidade de dados não muda em relação a IA. A principal questão é que a gente, com IA, consegue processar muito mais dados, tá? Então, a gente ganha uma capacidade muito mais forte de trabalhar esses dados que a gente já estava oferecendo para a internet em relação a serviços, né? Se eu uso o Gmail, eventualmente eu sei que meu e-mail está sendo manipulado por uma empresa, não é só o do Google. Qualquer e-mail vai ter que estar no servidor e a privacidade desse e-mail tem que ser controlada por essa empresa. Então, tem uma relação benéfica aí, tem que ser benéfica para os ambos os lados, eu oferecendo meus dados e eles me oferecendo um serviço que eu aceito pagar. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto agora à questão ética, isso aí sim é muito mais crítico e a IA muda muito, né? Porque a IA, ela tem várias facetas, né? E uma delas, e principal família de aplicativos que a gente tem visto, como tu comentaste na abertura, dessa manipulação da linguagem natural, né? O ChatGPT, por exemplo, o Gemini do Google, eles são ferramentas que manipulam a linguagem natural. E uma vez que tu está falando a linguagem natural, tu está tratando com dados vai construir frases que possivelmente possam impactar algumas pessoas, e com toda razão a gente tem que ter um controle sobre se isso é correto ou não. Então, é uma área de estudo bastante nova, né, que é ética sobre computadores. É maluco, né? Será que essa máquina é ética? É uma pergunta que a gente não fazia sentido fazer há pouco tempo atrás, e cada vez mais isso é uma realidade, né? A gente tem grupos de pesquisa, eu estou aqui hoje dentro do Tecnopuc, tem um grupo de pesquisa aqui dentro do Tecnopuc que trabalha esse tipo de questão, né? Se avaliar se uma ferramenta ela é ética, se uma ferramenta ela tem viés, né? Então, essas coisas elas passam a ser bastante importantes dentro de um processo dentro hoje de um processo de uma ferramenta que usa LLM. Então, é um assunto bastante importante, ele não tem uma resposta definitiva, mas o que a gente sabe, e que eu acho que é importante as pessoas saberem, é que a inteligência artificial, ela sabe reagir àquilo com os dados que ela foi treinada.
Então, se hoje, eu vou falar uma frase polêmica aqui, mas é bem verdade, né? Se hoje a gente treinar a nossa inteligência artificial com a história do Brasil, nós vamos ter uma inteligência artificial preconceituosa, racista e como a nossa história é, né? Então, a gente tem que hoje, e hoje a sociedade sabe, aprendeu que a gente tem que respeitar as diferenças e cada vez mais a inteligência artificial tem que entender isso também. Luiz, enquanto você falava, eu lembrei também que tem muitos discursos preocupados, né? No sentido de, será que vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir controlar a IA? Quer dizer, aquela coisa meio revolta dos robôs, né? Será que vai chegar um momento que a gente criou ela, mas ela sozinha vai fazer muitas coisas que, inclusive, nem foram solicitadas a ela, e aí gerando, digamos, um descontrole por parte de nós humanos que criamos a ferramenta e tudo mais? Tu acha que isso é viajar demais ou de alguma forma pode acontecer também? Eu gosto de uma frase que uma vez eu ouvi, que é: enquanto a gente puder puxar da tomada, tá tudo certo, né? Quando eu puxar da tomada e desligar, é que tá tudo certo. Mas de verdade, né? Tem a resposta fácil para mim aqui é dizer que tudo isso é uma viagem que não vai acontecer porque ninguém vai conseguir me contestar. Mas existe uma coisa que é a IA como decisora de um processo. Até hoje, todas as ferramentas que a gente viu e a expectativa que isso aconteça é que a IA seja capaz de controlar e a gente seja capaz de interagir dentro de um ambiente controlado, e esse ambiente controlado normalmente tem sido bastante restrito, né? Então, uma IA que manipula textos, ela vai escrever frases e a pessoa vai ler e vai tomar ação sobre isso. Uma IA e daí vamos avançando, né? Mas uma IA que constrói textos e manda para uma pessoa, isso aí já começa a sair um pouco do controle, porque já não vem para mim e eu decido se envio para a pessoa, ela já está enviando. Uma IA que manda comandos para uma outra IA, que pode ter um agente autônomo em um ambiente físico, ela pode passar a interagir no ambiente físico, né? Então, começa a aumentar o escopo e as interações, porque o ambiente, o que é um agente de inteligência artificial? É um agente artificial, né? Nós somos agentes do ambiente humano, onde a gente tem sensores, nossos olhos, nossas mãos, nossos ouvidos são sensores, e a gente consegue atuar nesse meio, né? Então, a gente caminha, a gente toca, a gente corre, a gente tem ações dentro desse ambiente. Essas ações hoje são praticamente infinitas, ou bem dizer, incontáveis ações que a gente pode tomar dentro de um ambiente físico. Os robôs, eles não têm esse conjunto de ações tão infinito, mas eles têm um conjunto de ações limitados para aquilo que eles foram treinados. Então, se a gente for fazer uma previsão caótica aqui, não é impossível dizer que tem como as IAs tomarem ações que não são treinadas para tomar, né? Se eu tenho aqueles cachorros robôs, por exemplo, da Boston Dynamics, esse cachorro ele não tem boca para morder, ele nunca vai morder ninguém, né? Isso inevitavelmente vai acontecer. Só que esse cachorro que foi treinado para trabalhar num raio de 5 quilômetros, eventualmente pode ser treinado para abrir o raio para 10 quilômetros, ele pode abrir 300 quilômetros e fugir da tua casa, entende? Então, não é... a IA ela é feita dentro do conjunto de regras. Enquanto a gente tem controle sobre esse conjunto de regras, não há risco. Agora, realmente, sim, existe uma remota possibilidade de ter uma coisa que pode explodir, mas, assim, é ficção científica, tá? Isso está muito longe de acontecer, só que eu estou falando tecnicamente, sim, existe a possibilidade de agentes autônomos tomarem ações autônomas. Mas, para começar, a gente ainda está longe de ter um agente autônomo, né? Até hoje a gente trabalha em raciocínio e comandos. Então, vamos falar que talvez nem nossos filhos vão ver isso, poder ver isso acontecer, mas que, eventualmente, tecnicamente, a gente está cada vez mais próximo desse universo paralelo que o Asimov inventou aí nos anos 80. E Luiz, conta pra gente outra coisa. Muita gente está preocupada com a questão dos empregos também, né? Você falou aí dos benefícios na saúde, no agronegócio também, que inclusive a gente já vê essa automação muito presente no agronegócio já tem um tempo, mas claro que isso vai evoluir cada vez mais. A grande questão aqui é que as pessoas ficam muito preocupadas, principalmente quem não trabalha na área da tecnologia, né? Enfim, vai chegar esse ponto que, de fato, a gente vai ter cada vez mais a IA substituindo postos de trabalho, logo a gente deve ter aí uma desvantagem em relação a isso, as pessoas perdendo empregos ou mesmo tipo de alguns serviços, né? Isso acontecendo em massa aí ao longo desse ano e nos próximos também?
Definitivamente, sim, a gente vai ter impactos da IA sobre o mercado de trabalho, tá? Mas isso não necessariamente significa que na última conta lá esse resultado vai ser negativo, tá? Porque a gente já passou por essa revolução diversas vezes e esse assunto já foi falado diversas vezes na história. A gente teve a Revolução Industrial, que dizia que as máquinas vão substituir o ser humano, a máquina a vapor vai substituir o ser humano. E definitivamente mudou muita coisa, né? Muita coisa passou a ser feita por máquina que antes era feita por um ser humano. Por exemplo, transporte, né? A gente tinha que carregar de cavalo entre uma cidade e outras coisas, até que o trem veio e começou a viabilizar transporte de produtos. E a gente não poderia dizer assim, não, eu sou transportador intermunicipal aqui, eu ando de cavalo, carrego minha carroça com os produtos aqui, e agora vai vir um trem que vai fazer meu serviço, vai me substituir? Sim, vai acontecer coisas assim. Aconteceu na Revolução Industrial com a criação da máquina a vapor, aconteceu com o advento da energia elétrica em 1800 final do século 17, aconteceu com a criação do computador e vai acontecer de novo com o avanço da IA. Tá? Então, são estágios são marcos que a gente percebe que isso acontece. Só que isso vem acontecendo de uma maneira mais suave ao longo de todo o crescimento da humanidade. O iPhone certamente substituiu alguns empregos que a gente não vai lembrar, mas talvez quem era datilografista foi substituído pelos computadores e não é uma substituição direta. Então, quando veio os scanners, substituiu os digitadores, quando veio os processadores de texto, né, que não precisava mais digitar tudo aquilo que estava impresso. Então, tem várias etapas e vários equipamentos e várias tecnologias que foram, sim, substituindo a mão de obra humana, e a inteligência artificial também vai acontecer isso. Só que isso não quer dizer que está botando em ameaça ou risco de colapso o mercado de trabalho como ele é. Isso muito longe. O que acontece nessa ocasião e que tipo de impacto pode ter pode ser, inclusive, positivo, porque certamente a gente só vai usar uma tecnologia que nos aumente a produtividade, que a gente consiga entregar mais com menos tempo. Quanto mais a gente entregar em menos tempo, mais recurso financeiro, mais resultado a gente vai ter. E quanto mais dinheiro se tem no mercado, mais dinheiro circulante, mais emprego se gera. Então, esse cálculo não precisa ser negativo. E a expectativa é que não seja negativo, tá? Como foi na Revolução Industrial, como foi na Revolução Elétrica, como foi na criação do computador. Então, tudo isso são etapas aí que a gente passa. Na criação da energia elétrica foi a última análise. Em última análise, foi cada emprego excluído pela energia elétrica, foram criados novos 10. Então, quer dizer, telefonia só foi um advento possível com a energia elétrica. Tem várias tecnologias que só foram capazes de surgir depois do advento da energia elétrica. Então, ser contra a inteligência artificial pela substituição dos empregos é pensar pequeno, né? Senão ia ter gente recolhendo ainda fezes de cavalo pelas ruas, porque alguém foi contra a criação da máquina a vapor, que impediu que se inventasse o motor a combustão e que isso impediu que criasse o carro, e a gente ainda andaria de cavalo até hoje. Então, quer dizer, são avanços que a gente não consegue lutar contra. Tá certo, Luiz, muito obrigada. A gente conversou com o Luiz Rossi, que é doutor, gente, em inteligência artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Luiz, muito obrigada pela tua entrevista. Desejo aí para ti um excelente 2025 e até a próxima. Para ti também, Bruno, e para todo mundo que nos assiste. Obrigado. Obrigada. Me conta, você também traçou metas para o novo ano? Vamos lá, cuidar mais da saúde, mudar de carreira, viajar, emagrecer? Provavelmente sim, né? Na volta do intervalo, a gente te ajuda a fazer o mais difícil: perseverar, cumprir o que prometeu. A gente volta já já. Conexão RS está de volta, começou um ano novinho em folha e eu acho que você traçou algumas metas para esse 2025, certo? Vamos listar as mais comuns? Emagrecer, ganhar dinheiro, viajar, cuidar mais da saúde e por aí vai. A questão é conseguir cumprir. Tem gente que só de pensar nisso já desanima, mas calma, a gente tem um ano novinho para realizar tudo. E para ajudar a organizar bem essas metas, e mais que isso, tá?
conseguir perseverar e colocar em prática, a gente chamou a psicóloga Ângela Wolff, que está sempre aqui com a gente. Doutora, muito obrigada pela sua participação nesse primeiro Conexão RS de 2025, para a gente conversar sobre essas metas, né, doutora? Como cumprir? Parece tão difícil, então eu queria que você começasse aí nos dando dicas e sugestões de como é que a gente pode se comprometer, porque na hora de pôr no papel, de planejar, parece fácil, mas depois na hora de cumprir é difícil. Muito bem-vinda. Boa tarde, Bruna. É sempre um prazer estar aqui com vocês e acho que tu fez uma introdução super boa, assim, do que de fato acontece, né? A gente tem muita sobrecarga agora, entrando o ano, daquilo que a gente deixou suspenso ou não conseguiu identificar no final do ano e colocar em prática. Uma coisa bem interessante que pode ajudar quem está nos ouvindo a pensar é: final do ano acabou, chegamos no ano novo, pensar como se fosse o gestor de uma empresa para si mesmo, né? Ter um desenho de planejamento estratégico, tático e operacional. Qual é a diferença de uma coisa e de outra, né? Quando a gente está falando de um planejamento que ele é estratégico, eu estou pensando na empresa como eu posso pensar em mim no longo prazo. Esse ano eu quero fazer o quê? Qual é o meu grande plano para daqui? O que eu quero estar conquistando daqui 6 meses? O que eu quero estar conquistando lá no 2026? Tá? Então, pensar estrategicamente significa pensar em mim com essa visão que é até uma visão de futuro, de conquista, pensando quem eu sou e quem eu quero ser lá em 2026. Doutora, a gente sempre ouve falar muito de micrometas, né? O pessoal comenta muito sobre isso, não fazer uma grande meta, ou então uma grande meta, mas ir dividindo ela em partes, que fica mais fácil de cumprir. Isso realmente acontece? Sim. Ainda pensando nesse modelo de empresa, quando a gente fala do plano estratégico, a gente está falando dessa visão de futuro, né? Como é que eu quero estar? Pensando em mim como pessoa. No plano tático, é como é que eu faço para isso acontecer, né? E aí a gente tem que pensar, vale a pena fazer? Como fazer? Quanto tempo eu vou levar para fazer determinada ação que vai me levar para essas realizações em pequenos pedaços? A gente divide em pequenas ações que possam ser executáveis e que dependam de mim. Quando a gente pensa que pode organizar o nosso ano pensando que eu preciso, por exemplo, emagrecer, que é um plano grande, como tu colocou, né? Que são os grandes planos, né? Perder peso, mudar de hábito e ter um padrão alimentar melhor. Todas essas coisas tu pode ter pensado em fazê-las, em executá-las no ano passado. Mas o que deu errado para esse plano que aconteceu? Então, é revisar o que não deu certo, retificar e reconfigurar o plano. Pequenininho. O que eu posso fazer amanhã para esse grande plano, que é mudar um hábito alimentar, por exemplo? Amanhã, de repente, eu estava planejando comer uma determinada coisa que costuma não me fazer muito bem. De repente, isso tu pode reconfigurar. Pensar na tua alimentação durante a semana. Então, esses planos podem parecer muito curtinhos, mas eles são os mais eficientes. Planejar, né, doutora, com antecedência, porque até nesse ano de 2024, uma das palavras que a gente mais ouviu, e eu acho que foi um sentimento geral, frente também a tudo que o nosso estado passou em relação às enchentes e tudo mais, foi a ansiedade. Sim. Né, doutora? E eu acredito que muitas vezes a ansiedade nos leva a agir por impulso. E o impulso é totalmente o oposto do planejamento, Exato. né? Então, acho que esse pensar previamente ajuda muito também, né, doutora? Muito. Mas um pequeno cuidado é importante a gente ter quando a gente está falando sobre ansiedade, né? O núcleo da ansiedade, pensando como sofrimento psíquico, é o medo. Né? E se a gente tem medo, é porque a gente realmente não olhou o cenário que está diante da gente para identificar o que realmente me coloca numa situação fragilizada ou não. Então, a ansiedade, ela leva ao impulso, sim, mas a ansiedade, ela também é muito importante para nos conduzir para ações realizadoras.
Por incrível que pareça, a ansiedade foi o que nos trouxe como humanidade até aqui. É verdade. Aquela ansiedade que nos faz seguir em frente, que nos diz, vamos lá, vai dar certo, vou tentar, também é um ponto de ansiedade. Então, se a gente olha para isso, a gente tem que pensar quando a ansiedade desregula a nossa capacidade de reagir a determinadas situações. E a gente está sempre alerta com o medo. Então, tirando isso de caminho, a gente pode pensar, a impulsividade me prejudica, mas a ansiedade dosada, compreendida como uma potência para que a gente realize determinadas ações, ela é boa. Com certeza. E aí a gente pode até, doutora, incluir nessas metas também. A gente deu exemplos aqui, emagrecer, comprar um carro, viajar, mas as pessoas também podem e devem colocar, eu acredito eu, metas que dizem respeito ao desenvolvimento pessoal. Quer dizer, certeza. fazer uma terapia, buscar ser alguém mais generoso, buscar ser alguém mais calmo. Então, isso também deve estar ali no planejamento, doutora? Com certeza, Bruna, especialmente aquilo que diz respeito a... Eu não vou falar de sofrimento psíquico, né? Eu vou falar de saúde mental, que é o seguinte, se eu penso que começar o ano é o momento de iniciar projetos novos, eu vou dizer que a gente pode pensar que começar a terapia é um tipo de faxina, onde eu quero limpar determinados comportamentos, determinados pensamentos, determinadas atitudes que, para mim, não funcionam mais. Então, por que eu digo faxina? E também é aquilo que a gente faz com o nosso guarda-roupa. A gente vai lá e escolhe o que não funciona mais, o que não cabe, o que a gente nem gosta mais e doa, né? Quando eu estou falando de psicoterapia como uma ferramenta para a saúde mental, eu não estou falando de adoecimento, mas aquilo que eu quero enriquecer na minha vida. Então, eu tiro aqueles pensamentos, aquela forma de se comportar que não funcionam mais. E o terapeuta está completamente capacitado a te ajudar nisso. É com a psicoterapia mesmo. Perfeito. E como é que a gente faz, doutora, para saber se está sendo muito idealista ou realmente se está sendo realista naquela meta, né? Porque, que nem a gente fala, sonhar todo mundo pode sonhar, só que não adianta não ter o planejamento ou, enfim, quando vê um sonho que realmente é muito difícil de realizar ou não depende só da pessoa, depende de outros fatores. Como é que faz para diminuir essa frustração de alguma forma, né, em relação a essa lista de desejos e metas para 2025? Em psicologia, a gente vai usar um termo bem técnico que eu vou explicar melhor que eu consegui aqui, que é percepção de autoeficácia. O que significa isso? Eu vou recrutar no meu passado memórias de ações que eu realizei com eficiência, em que eu conquistei a meta, utilizando meus recursos, como tempo, como a vontade de realizar, planejar as pequenas ações que vão fazer com que aquela grande meta aconteça. Então, o nome disso é percepção de autoeficácia. O quanto eu acredito que sou capaz de realizar baseado no meu sucesso das ações do passado. Então, eu vou lá atrás e digo, eu consegui perder peso em algum momento. O que foi que eu fiz? Retoma aquilo, reforça e reinstala. Então, a percepção de autoeficácia é isso. Perfeito. E isso serve como motivação. E aí a gente já pode falar que isso seria, então, doutora, uma ferramenta para, naquele dado momento que a pessoa desanimou ou não está indo como ela queria, como ela planejou, está muito devagar aquele alcance daquilo. Isso serve como um combustível ali para ela voltar e continuar perseverando? Com certeza. Porque dentro da psicoterapia, o que a gente vai fazer é uma lista desses momentos do passado em que a pessoa realmente conseguiu executar qualquer outra ação, qualquer outra tarefa, e mostrar para ela que, nesse momento, tu teve um sucesso 100% ou 50%, mas tudo é sucesso, mesmo quando é 1%. Então, a gente junta todos esses percentuais para direcionar para uma tarefa ou para alguma coisa que tu quer conquistar. Como, por exemplo, né, no desenvolvimento pessoal. Daqui a pouco, eu posso desejar começar um curso novo. Um curso que vai demorar ali 1 ano e tanto para ser concluído. O que eu preciso fazer agora que eu não estou enxergando? Poxa, mas tu terminou outros cursos lá atrás, com sucesso, com insucesso, como foi? A gente ajuda a pessoa a lembrar dos momentos de sucesso, lembrando que o que ela fez e que vai servir agora. Que com bacana. certeza. Tudo envolve a mente, né, Sim. doutora? E aí a gente pode falar de outra coisa também, já fazendo esse link com o que você falou, que é o da pessoa saber reconhecer também as próprias vitórias, as próprias conquistas e celebrar. Eu vejo que muita gente é assim, hoje eu tô a fim de celebrar, vou fazer uma janta na minha casa,
mas eu não tenho motivo. Eu acho que isso também impulsiona a pessoa. São as pequenas celebrações, até o fato da gente estar vivo, né, doutora? É um presente também que a gente precisa celebrar, agradecer e reconhecer, né? Sim, especialmente no nosso estado, né, Bruna? Em Com que certeza. nós vivemos algo tão dramático. Encontrar pessoas que pouco a pouco vão recrutando as suas histórias de sucesso, ainda que possa não ter sido um sucesso imenso, de que elas estão retomando as suas vidas. Absolutamente correto. Quando a gente tem essa possibilidade de ser lembrado do nosso sucesso do passado, a gente vai para as pequenas coisas também, aquelas bem pequenininhas, né? Vamos dar um exemplo. Você, o ano passado, não pensava em fazer psicoterapia. O que te motivou a estar aqui? Nós estamos terminando esse ano. Começou com uma ligação, começou com um contato, mas reconhecendo em si aquela pequena necessidade que levou a uma clareza de que preciso de um profissional e, portanto, já passamos um ano aqui, olha. Vê como pode começar com uma pequena coisa, era alguém que talvez estivesse adiando um cuidado terapêutico há muito tempo. E fazer essa ligação, o contato com o terapeuta é uma pequena coisa, mas que traz algo maior para a vida dela. Então, esse pequeno passo costuma ser muito importante que a gente lembre. Mas olha como foi difícil tomar essa decisão de buscar a psicoterapia, falar sobre ti com um estranho. É verdade. E agora, tu já está aqui há um ano. É verdade, com certeza. E, doutora, 2024, como a gente já falou, foi um ano difícil, a gente teve enchente no nosso estado, a gente teve as queimadas na Amazônia, a gente teve várias situações, fora situações que acontecem na vida particular do dia a dia de cada um, mas falando, né, gente, de situações aí mais macro que acabaram afetando a vida de todos nós. Eu vejo que muitas pessoas terminaram esse ano cansadas, preocupadas, ansiosas, frustradas e até um pouco desiludidas em relação ao que esperar de 2025. Porque fica aquele sentimento, nossa, 2024 foi complicado, será que 2025 vai ser assim também? Gente, claro, 2025 vão ter lutas, né? Na vida de todos nós, nem que sejam as nossas lutas particulares. Mas aí, doutora, o que você poderia trazer, digamos assim, uma palavra mesmo de esperança, né? Para as pessoas perseverarem nesses dias maus, nesses dias mais difíceis, se realmente coisas ruins acontecerem, que faz parte do dia a dia. Antes da gente encerrar a nossa entrevista, então, queria ouvir um pouco isso também de ti, doutora. Então, se nós temos uma ferramenta terapêutica para conduzir uma pessoa a uma reflexão sobre o passado dela e as competências que ela teve de realizar sonhos pequenos ou grandes, a gente também precisa trabalhar com os pacientes ou as pessoas que estão nos ouvindo para não olhar para o futuro com essa bola de cristal de que pode ser muito catastrófico, de que coisas ruins estão lá na frente. Nós não temos como prever isso. Então, o que mais pode levar as pessoas a um sofrimento nesse ano é a intolerância e a incerteza diante dos fatos passados. Mas a gente também precisa lembrar que nós não adivinhamos o futuro. E a gente não tem controle nenhum sobre o futuro. Nem para as coisas ruins e nem para aquelas que podem ser catastróficas. O que a gente aprende com isso é a ter uma maior disposição para enfrentar o que virá, esperando que as nossas habilidades adquiridas no tempo anterior elas sejam suficientes. E, se não forem, pedir ajuda. Com certeza. Doutora Ângela, muito obrigada pela sua participação. A doutora Ângela Wolff, que esteve aí com a gente ao longo de todo 2024, com certeza estará com a gente também aí ao longo de 2025. Muito obrigada, doutora. Um excelente ano para você. Muito obrigada, Bruna, para ti também. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, com temas tão relevantes para a sociedade. Conhecer um pouquinho mais, né? Tanto do trabalho da psicologia, como o trabalho de vocês de conversar com a comunidade. É sempre um prazer. Obrigada, doutora. E agora a gente muda um pouco o assunto e traz um tema muito legal e interessante para quem está de olho nas tendências do mercado de trabalho. Você sabe quais serão as profissões em alta nesse 2025? As mais promissoras financeiramente? Pois é, a gente chamou o Alexandre Atalá, que é recrutador de uma consultora líder no recrutamento profissional especializado a nível global, para falar com a gente sobre isso.
Oi, Alexandre, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Conexão RS, um feliz ano novo. Responde para a gente, quem está nos acompanhando e já está aí querendo reencaminhar talvez a sua carreira, buscar uma nova opção, se recolocar no mercado, o que tem de bom nesse 2025 no que se refere a mercado de trabalho? Oi, Bruna, boa tarde, feliz 2025 para você e para todos, né? Falando um pouco de tendências, então, no mercado de trabalho para 2025, a gente continua com setores em alta, como metal mecânico, agronegócio, algumas frentes de serviço também, e bens de consumo, tá? E quando a gente pensa em áreas, Bruna, as áreas que mais estão em evidência são áreas relacionadas à operação em si, à logística, áreas de tecnologia e áreas de vendas e marketing, assim como algumas frentes de finanças e áreas fiscais, né, que estão aparecendo bem desde o ano passado. Então, para quem busca uma movimentação ou para quem busca uma especialização, alguma nova entrada dentro desses setores ou dentro desses mercados, são áreas que estão super em evidência para 2025. Legal. E Alexandre, enquanto você falava aqui, a gente pensa muito no que é necessário, né? O profissional se coloca nessa posição de o que eu preciso fazer para ser um profissional que se encaixe em determinada vaga. 2024, a gente viu que as chamadas soft skills, né? As habilidades, elas tinham tanto ou até mais valor que as habilidades técnicas para determinados cargos. Em 2025, o comportamento também chega antes ou igual à questão técnica, habilidade para determinadas funções? Bruno, o comportamento ele vem se definindo ao longo dos anos como a principal métrica tanto para contratações quanto para desligamentos. Porque se aperfeiçoar tecnicamente as empresas ajudam, alguns cursos também provêm. Agora, aptidões e habilidades, ou como você trouxe, soft skills, isso são tendências e têm sido tendências que criam e fazem a diferença na hora da opção por um empregador ou por um determinado empregado para aquela oportunidade de trabalho. Então, sim, isso segue muito em alta e aí, óbvio, depende muito da posição a qual você busca, a qual você ocupa, do tipo de empresa, do porte de empresa que você quer trabalhar. Então, habilidades como liderança, uma comunicação clara, um segundo idioma bem formatado, habilidades hoje relacionadas também a frentes em tecnologia, como algumas funções para SQL, indo para o técnico mais conhecimento de dados também para que você traga raciocínio lógico, tem tido bastante evidência. Então, sempre de acordo com a posição ou com a demanda, as habilidades comportamentais elas vão prevalecer, contudo, algumas podem prevalecer um pouco mais que outras dentro do que você busca. E a gente tem a inteligência artificial, né, Alexandre, vindo com tudo cada vez mais. Inclusive, a gente fala muito disso aqui no Conexão RS. Muitas pessoas preocupadas se talvez esse discurso já não é novo, mas ele continua. Se serão substituídas cada vez mais pela automação, pela inteligência artificial. Para quem quer lidar com isso, quem quer participar dessa parte de gestão, de criação de inteligência artificial, acredito que o mercado está mais promissor do que nunca nesse ano, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente pensa no trabalho com a inteligência artificial, a gente vai desde frente de tecnologia, né, em quem desenvolve, em quem realmente cria e habilita essas inteligências, até profissões de marketing ou profissões de comunicação ou outras frentes específicas em finanças e coisa e tal, onde você se atém à utilização da inteligência artificial da melhor forma para um melhor formato e para um melhor resultado do teu trabalho. Então, o grande segredo não é o que a inteligência artificial pode te prover, Bruna, mas sim como nós nos conciliamos, como nós perguntamos, como nós nos relacionamos com a inteligência artificial para que ela nos favoreça dentro das nossas profissões. Então, certamente, não estar envolvido ou não estar conectado com esse tema te deixa um passinho para trás na hora aí de uma busca. E para quem está pensando, Alexandre, na questão financeira, que a gente sabe que faz a diferença, né? Especialmente em algumas carreiras, a questão de remuneração. O que você acha nesse sentido? Quais são as profissões que vão remunerar melhor, que vão valorizar mais os funcionários, os colaboradores, financeiramente falando, para esse 2025? Olha, a gente tem
como métricas, pelo menos o que a gente pensa que vai estar em alta, são posições relacionadas não só às frentes de tecnologia, mas quando a gente pensa em produção e operação em si, então, coordenações ou lideranças, por exemplo, em manufatura, produção mesmo, a parte de posições na área fiscal, então algumas posições de analistas ou especialistas, algumas frentes comerciais, e aí cargos não só de gerências, como diretorias, principalmente pensando em relacionamento com o cliente, o que o pessoal chama de customer success. Marketing também, por si só, voltou a ter uma evidência grande desde 2024, entrando em 2025. E, óbvio, existem também tendências de profissões que nós nem sabemos ao certo como e se elas ainda vão performar em 2025, porque algumas ainda até são desconhecidas, né, ou pouco conhecidas para alguns setores. Mas, pensando no que é mais claro e no que é mais atingível e acessível, essas cadeiras elas vão estar super em alta. Né? E é óbvio, quando eu penso em tecnologia não para. Então, qualquer frente hoje dentro desse setor, ela continua sendo bem remunerada e ela continua sendo bem buscada. Tá? E a gente falou aqui do que está mais promissor, do que deve remunerar melhor, do que deve ter mais espaço em termos de profissões promissoras mesmo para esse 2025. Mas vamos falar também, Alexandre, daquelas que estão perdendo espaço, né? Ou por remuneração, enfim, por não serem mais tão necessárias, a manufatura mesmo. Quais as profissões que você acha que deve ter uma queda aí, que não deve performar tão bem nesse 2025, e você, como a figura de especialista aqui, diria que são profissões que talvez quem está pensando em recolocação, em remuneração, você não sugeriria que as pessoas investissem? Olha, Bruna, quando eu penso nessas cadeiras que, de certa forma, estão em baixa ou estão em queda, não tem como a gente não atrelar isso a posições que podem ser substituídas integralmente ou parcialmente por inteligência artificial. Então, quando eu penso em funções de atendimento, né, hoje em dia, grande parte dos atendimentos não são mais feitos por telefone, são feitos por robôs, por chatbots, por ferramentas como WhatsApp, coisa e tal. Então, essas posições, elas estão em declínio, né? A comunicação, ela mudou. São posições de base, mas são posições massificadas. Então, sempre foi uma posição de porta de entrada para quem quer ingressar no mercado de trabalho, né? O telemarketing ou o teleatendimento. E isso vem em queda e segue em queda ao longo de 2025 e possivelmente ao longo dos próximos anos. Existem posições também de cunho extremamente operativo, e aí não só pensando na produção ou na manufatura, mas quando eu penso em funções corporativas que podem vir a ter queda justamente com a evolução da tecnologia. Não significa que isso vá acontecer em 2025, porque não tem como a gente prever, não existe uma tendência clara e 100% assertiva nesse aspecto, mas posições que, de alguma forma, são somente e extremamente técnicas, onde a tecnologia possa influenciar e agir sobre, elas podem vir a ter uma queda e não serem mais profissões tão promissoras ou tão bem procuradas ou remuneradas no mercado. Agora, claramente, quando a gente pensa nas frentes de atendimento e funções que hoje podem ser substituídas por essas frentes tecnológicas, são funções que estão em declínio, são funções que não estão tão bem. A gente percebe, então, Alexandre, através dessa tua fala, que sim, que as habilidades humanas vão ser cada vez mais valorizadas, né? Porque, como você disse, esse atendimento, uma vez que ele pode ser feito por uma máquina, substitui o ser humano. Mas quando a gente tem uma profissão onde a habilidade, justamente aquilo que só o ser humano consegue e é capaz de fazer, de lidar, essa profissão, sim, é que a gente vai ver que a figura humana faz a diferença, né? Perfeito, Bruna. Sua colocação é perfeita. E cada vez mais as habilidades comportamentais e, óbvio, como você bem trouxe, que podem ser executadas e bem exercidas pelos seres humanos, por nós, isso vai continuar prosperando, proliferando e sempre vai ter mercado de trabalho. Posições que não necessariamente o fator humano se faz presente ou se faz necessário, eles podem ser parcialmente substituídos ou até na integralidade, né, para algumas delas. Então, continuamos sempre pensando que fator de aprimoramento, fator de evolução para nós, como profissionais de mercado, deve ser sempre atrelado a comportamento, aos soft skills, às habilidades a serem desenvolvidas e não devemos nunca parar no tempo com relação também a novos aprendizados técnicos ou a possibilidades de segundas e terceiras carreiras,
para quem busca movimentação também. O mercado hoje ele é bem mais acessível e aceita-se muito melhor do que no passado, onde você tinha uma profissão e você era taxado até aquilo para sempre, né? Hoje em dia já não é mais dessa forma, já de alguns anos para cá não é mais dessa forma, e aí agora, de 2025 em diante, com certeza isso deve aprimorar e continuar crescendo nesse campo de trabalho. Alexandre, então antes da gente finalizar, talvez quem começou a nos acompanhar agora aqui nesse programa especial de 1º de janeiro de 2025, vamos rapidamente lembrar então 3 profissões, vamos fazer um top 3 das 3 principais profissões que vão estar em alta em 2025. Então vamos pensar em frente de tecnologia, profissões de tecnologia, aí eu posso abrir para várias frentes como desenvolvimento, liderança de projetos e coisa e tal, mas essas posições elas vão estar em alta. Posições na área fiscal, justamente pelo que o Brasil fala no que tange a reforma tributária, isso vai estar bastante em alta, então posições na área fiscal e afins. E a gente entende que posições de melhoria contínua e evolução de processos também, por conta das empresas por busca de eficiência dentro dos seus processos produtivos e não produtivos. Então, fazendo um top 3 aqui, um highlight, não necessariamente nessa ordem, tá, Bruna? Mas essas 3 áreas ou essas 3 funções, elas são bastante promissoras para 2025 e para os próximos anos aí que devem vir. Tá certo. Alexandre Attalá, muito obrigada pela tua participação, viu? E um ótimo ano para ti. Uma satisfação, obrigado você, um ótimo 2025 para você e para todos. Gente, intervalinho bem rápido e na volta a gente te ajuda a diminuir aquela culpa, sabe, dos excessos de fim de ano na alimentação. O professor de Educação Física, Daniel Garlipe, vai estar com a gente. Então, fica aí que o primeiro Conexão RS de 2025 volta já já. Conexão RS de 1º de janeiro está de volta com o professor de Educação Física, Daniel Garlipe, porque muita gente, né, Garlipe, coloca ali o pé na jaca no fim de ano. Já é normal, a gente sabe, não tem como fugir disso, o pessoal comete alguns excessos, só que aí depois, Garlipe, vem aquela preocupação, né? Meu Deus, eu comi demais, algumas pessoas exageram na bebida alcoólica também, então o que fazer? Garlipe, feliz ano novo, obrigada por estar aqui com a gente. Feliz ano novo, Bruna, feliz ano novo a todos, que 2025 seja muito especial para todo mundo. Legal. Bruna, é uma semana incrível, assim, né? Onde as pessoas simplesmente elas botam o pé para fora e fazem o que for necessário. O que acontece muitas vezes? As pessoas exageram pensando em poder aproveitar um pouco mais. Então, muitas vezes, antes de comer, fazem jejum. Qual é o problema do jejum? Eu não vou comer nada o dia inteiro para hoje à noite na ceia arrebentar. O que acontece? O jejum aumenta a sensação de fome. E as pessoas comem demais. E aí, depois que tudo isso aconteceu, as pessoas pensam o seguinte: bom, agora eu vou entrar em jejum porque eu comi demais. E eles criam mais um problema, porque o jejum traz uma sensação de fome. E quando tu tens uma sensação de fome, tu tens uma sensação de necessidade de busca do alimento. E aí tu começa a ter dificuldades, muitas vezes, de parar de comer, fazendo com que aquilo que tu está imaginando, tu acaba deixando para trás. Então, esse é o primeiro problema, gente, não façam isso. A segunda questão importante qual é o problema da bebida alcoólica? Ela desidrata. Então, muitas vezes, as sensações de mal-estar que as pessoas estão sentindo é porque elas estão desidratadas. E aí é necessário nós começarmos a reidratar este corpo, a entregar de novo para ele, porque a gente tem que pensar que nós somos em torno de 60%, 70% água. E todas as nossas funções ocorrem por causa da água. Então é importante que a gente reidrate esse corpo. E quando a gente pensa em reidratação, não é simplesmente sair tomando água. Eu preciso pensar em como tomar essa água, como, por exemplo, pensar na temperatura que ela deve ser tomada, que é em torno de 5 a 15 graus, que é uma temperatura boa para ser absorvida essa água. Nós precisamos pensar o quanto nós perdemos desta água. Às vezes a gente perdeu peso e este peso a gente equaliza ele com água, lembrando que essa quantidade de água ela precisa ser de 150% do que nós perdemos.
Então a gente começa agora a tentar reidratar este corpo para que ele comece a funcionar de novo de forma adequada. E uma outra questão importante, Bruna, é que muitas vezes as pessoas começam a guardar a comida. Ah, a pessoa exagerou e tal, e né, faz lá festa de final de ano, aquele monte de comida e começa a guardar. O problema da comida guardada é que ela não pode passar mais do que 3 dias na geladeira. E aí ela começa, assim, a desenvolver fungos, bactérias, e isto pode trazer também problemas importantes se a gente acabar comendo essa comida que ficou guardada aí das festas, né? Depois que isso acontece. É o tal do soborô que o pessoal fala, né? Lá no dia 26 e depois no dia 1º é o tal do soborô tradicional. Mas eu queria voltar um pouquinho, Garli, porque você falou do jejum. Porque eu acredito que é uma ideia que muita gente tem mesmo. Quer dizer, vou fazer um déficit calórico, talvez, vou comer bem pouco, para na ceia poder comer bastante. Queria que você falasse mais sobre isso. É uma ideia que todo mundo tem. Eu mesma tinha, não sabia, é novidade para mim. Porque pensando por essa lógica, ok, não comi, depois eu vou excedendo a caloria. Mas pode daí a pessoa ter mais fome e comer mais ainda, o que é pior. Bruna, a ansiedade gera uma necessidade de ingesta. E o jejum faz com que o corpo entre em ansiedade. Nós temos que entender que o nosso corpo, ele não entende que tu exagerou, ele não entende que tu tá passando fome porque tu quer comer mais. Ele simplesmente reflete, ele traz aquilo que tu entregou para ele. Então, se nós, por acaso, deixarmos o nosso corpo sem comida, qual é a sensação do corpo? Eu estou entrando em inanição. Então, se eu estou entrando em inanição, tudo aquilo que eu puder armazenar e converter na forma de gordura é o que ele vai fazer. Então, a ansiedade vai fazer com que a gente coma mais, e essa necessidade do corpo de fazer um acúmulo na forma de quilocalorias, que é o que nos mantém vivos, acaba fazendo com que a gente exagere nessa alimentação e aí acaba passando mal, acaba se sentindo mal, se sentindo estufado, porque tu fez o teu corpo sentir essa necessidade. Então nós temos que cuidar com isso. O jejum não é bom. O jejum não é bom nem antes nem depois. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de atitude. E aí, depois, Garlipe, quais são os alimentos indicados? Quer dizer, a pessoa se excedeu, talvez aqui passou o Natal, se excedeu, agora Ano Novo também, na noite anterior. O que é indicado? Quais as frutas, quais os tipos de alimento que são mais bacanas ali para o almoço, para a janta? E até outra pergunta, levando isso que você falou do jejum em conta, quer dizer, digamos que a pessoa não está de fato com fome nesse pós, porque ela está se sentindo cheia, estômago inchado. Ela não deve comer ou ela deve forçar mesmo que é uma frutinha, alguma coisa e comer? O que nós temos que entender é que o nosso corpo ele tem necessidades. Então, olha, exagerei, não estou com fome, por que eu vou comer? Não tem por que tu de novo forçar algo para este corpo que já está sobrecarregado. O que a gente começa a fazer? Começa agora a entregar um pouco mais de água e muitas vezes a gente começa a fazer algumas mudanças. Levar para este lado um pouco mais da fruta, principalmente agora, verão, essa fruta que traz um pouco de mais água contida nela, como por exemplo a melancia, que ela é excelente nesse sentido, fazendo com que o nosso corpo comece agora a diminuir aquela ingesta exagerada. Fazer um detox, né, Garlipe? E começa agora a equilibrar um pouquinho mais, fazendo com que a gente comece a retornar o que a gente era. Tem uma frase fantástica, as pessoas dizem que o que engorda não é entre o Natal e o Ano Novo, né? É entre o Ano Novo e o Natal. E isso é verdade. As pessoas exageraram? Sim, exageraram. Agora nós vamos reequilibrar esse corpo. Mas este reequilíbrio é agora, de hoje, dia 1º, até o próximo Natal. Então a gente precisa agora controlar todo esse processo para quando chegar lá, a gente pode sair um pouquinho dessa linha muitas vezes. Só não exagerar nessas loucuras agora, porque agora vem férias e tal, Exato. e o pessoal acaba exagerando um pouquinho mais. Com certeza. Você falou da água, da melancia, tem alguma outra fruta que é interessante comer? O ideal é sempre a gente consumir essas frutas que são da estação. Porque quando as frutas são da estação, nós passamos a ter menos a necessidade da quantidade de agrotóxicos nas frutas. Então, procurar aí, por exemplo, o abacaxi, né, que vai fazer com que a gente mantenha
uma hidratação importante, um tipo de fruta que a gente goste de utilizar e faz com que a gente mantenha essa menor quantidade de agrotóxicos, porque, querendo ou não, para que a gente possa fazer uma fruta ser produzida num período que não era dela, nós precisamos exagerar um pouquinho, muitas vezes, em algum agrotóxico, algum adubo diferente que acaba, muitas vezes, vindo para a fruta também, né? Já falamos de alimentação, agora vamos falar do que também é da área do Garlipe, exercício físico, né, Garlipe? Faz o convite para quem nos acompanha, se ainda não faz exercício, lembra o pessoal também da importância de colocar o corpo em movimento aí nesse 2025. Nunca esqueçam, gente, exercício físico é remédio. Então, se nós estamos nos sentindo sobrecarregados, vamos agora tomar a nossa dose do nosso remedinho, que é o exercício físico. Cuidado com a quantidade de sol que está sendo, que tem agora nesse momento. Use o seu protetor solar, utilize momentos em que esse calor não está tão exagerado, mas mantenham a sua dose, seja diária, seja semanal, de exercício físico para manter o nosso corpo e fazer com que isso seja mantido ao longo de todo o ano. E aproveitando, o pessoal faz esse detox, gosta de suco de fruta depois, for lá para academia ou for para a rua correr, esse detox também de exercício, usar o exercício para diminuir essa sensação, esse peso na consciência também ajuda? Sem dúvida nenhuma. Toda vez que a gente coloca o nosso corpo em exercício, nós vamos fazer alguns equilíbrios dentro desse corpo. Inclusive esse equilíbrio da água, esse equilíbrio muitas vezes daquela sensação gastrointestinal que acabou ficando um pouquinho fora de controle, esse exagero que muitas vezes está sentindo um pouco mais pesado. Então o exercício, ele entra nesse processo e ele vai ser um grande aliado para que você diminua essa sensação de que, eu estou devendo algo, e a gente consegue começar um ano feliz aí e manter 2025 muito especial. Combinado. Garlipe, um bom ano para ti, viu? Seja bem-vindo outras vezes aqui ao Conexão RS. Para todos nós. A gente conta contigo. Pessoal, Conexão RS de hoje fica por aqui. De novo, um feliz ano novo para você, para sua família. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã, hein? Beijo grande. Tchau, tchau.